Eu convido aos amados irmãos da igreja para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Malaquias. Vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo número 5. Eu peço que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas para dar continuidade ao livro. Malaquias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo número 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vos direi: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Amém? Vamos agradecer a Deus por este momento. Senhor, nosso Deus, pedimos que Teu Santo Espírito venha nos inspirar, nos capacitar, dar o discernimento necessário para a pregação da Tua palavra, Pai. Possamos entender, Senhor, cada momento da nossa vida, Pai, a importância, Senhor, de termos uma vida em obediência à Tua palavra, a compreensão desse texto bíblico, Pai, para a nossa edificação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, através desse livro de Malaquias, tratar do tema os pecados dos crentes depois do exílio babilônico. Nós sabemos que Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, contemporâneo de Neemias, aquele que veio para reconstruir os muros. Nós sabemos que em 586 o Império Babilônico veio e destruiu Jerusalém, o templo, levou o povo cativo para a Babilônia, e muitos estiveram lá, foram cativos, como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, os amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, e tantos outros. Então, o povo de Deus tinha passado por grande favorecimento. Nós sabemos que, ao longo da história da humanidade, Deus nunca abandonou o seu povo. Deus sempre esteve ao lado do seu povo. Quando Deus faz aquele pacto com Abraão, sai de Ur da Caldeia e vem para aquela terra, na Palestina, e diz que ele será uma grande nação. Olha para a estrela do céu, sei que pode se contar. Então Deus está prometendo, e isso aconteceu. Abraão, Isaac, Jacó entram no Egito por conta daquela grande fome, uma família, e sai uma nação, a nação dos hebreus.
Deus, ao longo da história, Deus abriu o mar vermelho, Deus manda aquelas pragas para que o povo, para que Faraó libere o povo. Deus provê ao longo dos 40 anos do deserto, pão, maná. Deus providencia água da rocha. Deus providencia juízes libertadores naquele momento difícil. 350 anos depois, Deus providencia reis para guiar aquele povo, orientar aquele povo. Eles têm comida, têm templo, têm terra, têm um Deus poderoso. Deus manda profetas para adverti-los que Ele é o Deus poderoso, o Criador de todas as coisas, que não se voltem para Deus pagãos, mas o povo continua em desobediência a Deus. E nós vamos ver que esse povo em 586 ele vai cativo para a Babilônia. Mas aí volta esse povo depois de passar por tudo isso, passar por bênçãos medidas do Senhor, por ter templo, por ter comida, por ter terra, por ter um rei, um governante. Eles perdem tudo e agora, já com o Império Persa, eles permitem que voltem. E Malaquias é um profeta pós-exílio. E Malaquias ele vai agora falar do que está acontecendo. O povo mesmo já passando por tudo isso, ele vai dirigir aquele povo agora a mensagem de juízo. Um povo assolado por sacerdotes corruptos, práticas ímpias e por um falso senso de segurança, por conta do relacionamento privilegiado com Deus. Ele usa um método de perguntas e respostas e vai a fundo nos problemas da hipocrisia, infidelidade, casamentos mistos, divórcio, falsa adoração, arrogância. Mesmo o povo tendo visto tudo que Deus fez, as bênçãos que Deus derramou sobre aquela nação, aquele povo sendo cativo na Babilônia, eles voltam a praticar as mesmas imoralidades, as mesmas coisas, as mesmas idolatrias que estavam acontecendo antes daquele momento que foram cativos para a Babilônia. A nação tem se tornado pecadora, tão pecadora, que as palavras de Deus não faziam mais sentido nenhum, mais nenhum impacto. Mas o fato é que Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, nós tivemos um período chamado intertestamentário, interbíblico, e tivemos 400 anos de um período de silêncio. Depois dessas duras palavras de Malaquias. Depois de Malaquias, só viemos ter agora um outro profeta, o último profeta bíblico, que foi João Batista, que era aquele Elias que viria. A palavra de Deus diz que enquanto Elias não viesse, o Messias não viria. Só que Elias era João Batista na figura de Elias, não é que é a reencarnação, até porque Elias não morreu, Elias foi arrebatado aos céus. E os mesmos hábitos, os mesmos costumes alimentares, o modo de vestir, de pregação. E João Batista aparece para preparar o caminho para Jesus. E os profetas pregam a palavra de Deus, mas existem falsos profetas que não pregam a palavra de Deus, pregam a sua própria palavra para iludir as pessoas. Estamos vivendo num mundo com muitos falsos profetas. Nós temos hoje uma grande maioria de
locais, de templos, pregando uma palavra de Deus que não seja verdadeira, adulterando a mensagem. Se fala muito pouco em salvação e muito em teologia da prosperidade. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que a coisa mais importante é a nossa salvação. Os profetas de Deus já morreram. Não existe mais profeta de Deus hoje. Aquele que se intitula profeta está blasfemando, porque não existe mais profeta no dia de hoje. Mas eu quero falar dos pecados dos crentes após o exílio babilônico. Uma total indiferença à moral de Deus e às leis cerimoniais. Os sacerdotes eram corruptos, práticas ímpias, não estavam tão sensíveis espiritualmente que se perguntavam sobre a razão de não estarem sendo abençoados por Deus. Por que eles não estavam sendo abençoados por Deus? Porque viviam na prática de impiedade, ímpios, pessoas que viviam totalmente em desconformidade com os preceitos da palavra de Deus. E Malaquias, usando uma série de perguntas e respostas, Deus usa esse profeta para penetrar nesses corações de pedra que ainda continuam. E em cada caso as colocações divinas são rejeitadas. Ele começa aqui no versículo dizendo assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que vos tenho amado? Ou seja, estão duvidando do amor de Deus para com eles. Meus irmãos, o que Deus fez por esse povo, eles estão ainda duvidando do amor de Deus. Deus ainda ama o seu povo e mais uma vez estende a sua graça a todo aquele que humildemente chega a Ele. Mas esse povo tinha fechado os olhos para Deus, esqueciam das obras que Deus tinha feito no passado. Deus fez obras miraculosas, esse povo tinha esquecido tudo. E Deus dá um lembrete do seu amor especial ao contrastar o destino de Edom e de Jacó. Você vai ver que Esaú deu origem aos edomitas, Jacó aos israelitas. Você compara, eram duas nações no ventre, eram dois irmãos gêmeos, mas Israel teve bonança, teve prosperidade, e Edom vivia em montanhas. Deus está comparando isso. Deus está contrastando o destino dessas duas nações, para que eles entendam. E os edomitas, nós vamos ver, se você olhar para o mapa da saída do povo lá do Egito, eles fazem uma grande volta para não passar na terra dos edomitas, porque eram irmãos, mas inimigos. E esse mesmo povo edomita, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo, eles ajudaram a fazer isso. Mas sabemos que a justiça de Deus nunca falha, e eles tiveram o castigo merecido. Ele vai dizer em que Deus tem nos amado. Deus está dizendo isso aqui para eles. Mas ele vai mais uma vez dizer que em que desprezamos nós sacerdotes o teu nome, Senhor. Eles estão perguntando a Deus: em que nós desprezamos o Senhor? E o
fato é que eles estão desprezando o Senhor porque estão oferecendo o pior para Deus. Vai dizer aqui: ofereceis o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos profanado? Quando trazeis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Apresenta ao teu governador a casa, agrado em ti, este será favorável. Ou seja, estavam levando animais para sacrifício, coxo, aleijado, doente. Onde sabíamos que o que tinha que ser oferecido era animal puro, saudável, sem ser doente, sem ser aleijado, porque o sacrifício levava Jesus na cruz. Ao sacrifício de Jesus na cruz, Jesus é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele foi o único que esteve entre nós na condição, natureza humana, sem pecado. Ele foi à cruz sem pecado. Por isso que Ele nos trouxe a condição de salvação e vida eterna, porque ele é o segundo Adão. Mas eles não faziam a obra de Deus com excelência, desprezavam o culto. Como é que nós hoje desprezamos o nome do Senhor? Quando desprezamos o culto ao Senhor, ao nosso Deus. Mas também ele vai falar, a partir aqui do capítulo 2, dizendo o seguinte: em que nós, o povo, profanamos a aliança dos nossos pais. Nós vamos ver, meu irmão, que quando o povo volta, alguns ficavam na Babilônia, outros voltaram. Eles voltam, eles começam a deixar suas esposas já envelhecidas e trocar por mulheres novas, mulheres pagãs. Evidentemente que Deus não se agrada disso, porque é como se estivesse adorando ídolos novamente, que eram mulheres pagãs. Tinha o aspecto da idolatria, o aspecto do divórcio, que é contrário ao princípio bíblico da palavra de Deus, e por sua vez também eles tinham os interesses comerciais nessa mudança. E ele vai dizer: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do templo, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho, Deus pagãos. Eles estavam desprezando as mulheres já envelhecidas e se casando com meninas novas. O Senhor ordenará nas tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, que apresentar a oferta aos seus exércitos. Então é isso que ele está profanando a aliança, porque o Senhor é testemunha da aliança entre ti e a mulher. Quando nós casamos, Deus é testemunha da nossa aliança para com a nossa esposa. Mas também ele vai aqui dizer em que enfadamos o Senhor. É uma outra pergunta, porque eles estavam questionando a justiça de Deus. Nós vamos observar que no Salmo 37, o Salmo de Davi, e o Salmo 73, que é o Salmo do ministro da música do templo, que os salmos eram o inário do templo. E Davi vai falar da temporária
a felicidade dos perversos. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro de breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Mas vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Então, muitas vezes há um questionamento. Você vê o seu próximo, o vizinho, qualquer coisa semelhante, prosperar, não adoece, ele tem bens, ele passeia, ele vive numa vida dissoluta, e você muitas vezes vive uma vida dedicada ao Senhor, com dificuldade financeira, emocional, muitas das vezes você tem doenças, é difícil. Você pergunta a Deus por quê? Mas, meus irmãos, nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos nesta terra. A vida aqui é um sopro, a qualquer momento podemos partir. E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque a única coisa que nós levamos quando nós partimos deste mundo é a nossa alma. E Hebreus 9:27 diz que ao homem é dado morrer uma única vez, sexo e o juízo. Então temos que ter muito cuidado com a nossa alma, meus irmãos. Temos que zelar por ela, porque essa alma, depois da nossa morte, ou ela entra em gozo, ou entra em sofrimento eterno. E não há intercessão após a morte, ninguém faz mais nada, não tem mais nenhuma chance. Mas o quinto ponto aqui, a pergunta, é que ele vai falar agora em que roubamos a Deus. Naquela época, nós sabemos, meus irmãos, que na época do Antigo Testamento, na época da lei, existia a figura dos dízimos e ofertas. Nós temos 3 momentos sobre esse assunto. Antes da lei, 2 pessoas deram dízimo. Abraão, quando ele foi liberar o seu sobrinho Ló, daquele momento que ele foi levado por aqueles reis, ele foi vitorioso, ele deu o dízimo ao rei de Salém, Melquisedeque, e deu uma única vez, de forma voluntária. Jacó, fugindo do seu irmão, ele enganou seu irmão 2 vezes, na primogenitura e na bênção. Ele vai para a casa do parentela da sua mãe, e ele disse: se voltar em paz, ele dará o dízimo. Fez um voto, e ele também deu o dízimo. São os 2 momentos antes da lei. Mas na lei, quando a lei foi instituída, quando o povo, as 12 tribos entram em Canaã, os levitas não recebem a terra. Eles são os encarregados pela obra do Senhor. Eles vão receber o dízimo, não em dinheiro, era uma vez por ano, daquilo que se produzia. E as ofertas podiam ser qualquer coisa, material de construção, roupa, qualquer utensílio. E não era o dízimo, eram as dízimas. Era para os levitas, para os pobres, viúvas e estrangeiros, e o terceiro era para as festas de Jerusalém. E o fato é que o terceiro momento é quando Jesus veio.
Não existe mais a figura do dízimo e das ofertas, não existe mais levitas no dia de hoje. Hoje nós falamos que se aplica o dadivar, dar com amor, dar com o coração. Isso é o que se aplica no dia de hoje. Não há um percentual definido para se entregar dízimo e oferta numa igreja, numa comunidade de fé. Mas o que estava acontecendo naquela época é que os sacerdotes eram corruptos e estavam negligenciando, porque quando você não dava o dízimo naquela época, você estava, na realidade, prejudicando a obra do Senhor. Porque os levitas, aquele povo, aqueles sacerdotes, viam disso, eles estavam sendo corruptos, negligenciando. Mas em que momento hoje nós podemos dizer que roubamos a Deus? Deus é o Espírito, Deus precisa de dinheiro? Claro que não. Mas nós sabemos, meus irmãos, que muitas vezes uma comunidade de fé, ela tem aluguel, ela tem água para pagar energia, tem as despesas, tem receita de despesa. Agora, quando você pega, quais são as despesas? O pastor às vezes não é voluntário, ele tem um salário. Então você soma as despesas e a receita e presta conta de forma transparente. E é o dadivar. Os membros se reúnem para contribuir para que aquela casa funcione, que se faça a obra do Senhor. E assim funciona. Mas como é que nós muitas vezes roubamos a Deus? Na honra a Deus. Quando nós não honramos a Deus, nós estamos roubando a Deus. Quando nós não damos glória a Deus, nós estamos roubando a Deus. Quando nós não reconhecemos o seu poder, que sem Ele nada podemos fazer, ou no próprio culto, não diz eu vou para um culto, cultuar o Senhor. Quantas pessoas vêm a um culto para dizer que já fez a sua obrigação? Não, meus irmãos, ninguém tem obrigação de ir à casa de Deus, não. E vir por vir, não. Quantas pessoas hoje vão para a comunidade de fé, lá pegam o celular, ficam o tempo todo no celular, passando a WhatsApp, assistindo filmes, fazendo tudo dentro da casa da comunidade de fé, não presta atenção em nada que o pastor falou, não escuta os louvores que foram entoados para o Senhor. É nisso que está se roubando hoje a Deus. Estamos negligenciando a honra, a glória, o reconhecimento de Deus nesse momento. Não há sentido você ir para uma casa de Deus e ficar totalmente alheio a que não venha. Se você não vem para a casa de Deus para cultuar Deus, não venha. O objetivo é esse. Agora, não existe essa figura mais de hoje de dar 10% do que você ofere ou ofertas para o Senhor. Você dá de acordo com o seu coração, com aquilo que você pode dar. Você não pode dar mais do que você pode, meu irmão, porque Deus não se agrada disso. Deus quer que você dê o melhor, Deus quer que você dê o que você pode, com amor, com alegria, para que a obra continue. Hoje nós estamos vendo nas igrejas, as comunidades saem os membros cheios de envelope para trazer dinheiro, para enriquecer as pessoas, os pastores bilionários, e as pessoas muitas vezes numa condição desfavorável, meus irmãos. Isso é heresia, são falsos profetas, meus irmãos. Temos que ter cuidado com isso. E agora ele vai dizer agora, lá no 3, 13 a 15, dizendo: que temos falado contra ti, Senhor. Se as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus que nos aproveitou. Temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante dos seus exércitos.
E ele vai agora dizer no 3,18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. É o seguinte, meus irmãos, nós temos que se envolver com o trabalho do Senhor, de alguma maneira. Estudar a Bíblia. A Bíblia foi feita para ser estudada, não lida. Ler a Bíblia por ler não tem muito sentido, porque a Bíblia ela tem uma interação muito forte. Você vai entender Apocalipse se você estudar Gênesis, Êxodo, Daniel, Zacarias. Se você não ler, não estudar, fazer essa correlação, você terá grande dificuldade em interpretar a palavra de Deus. Quando eu vejo muitos pastores dizendo que o Velho Testamento não tem mais sentido, a Bíblia é um livro rico, é inerrante. Evidentemente que o contexto do Novo Testamento é claro que muitos usaram a passagem do Velho Testamento para a sua fundamentação. Estudar a Bíblia, programa sistemático de oração, de jejum, e a casa de Deus, porque é na casa do Senhor que nós aprendemos a palavra de Deus. Nós devemos valorizar esse momento de aprendizado da palavra de Deus, porque nós sabemos que tudo começa com a palavra de Deus. Ela que vai abrir o caminho para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora. Mas ele vai falar aqui no sol da justiça. Ele vai dizer aqui no capítulo 4, versículo 5: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande terrível dia do Senhor. É interessante que a palavra de Deus diz que Elias viria antes. E Elias veio, é a figura de João Batista. E João Batista abriu o caminho para que Jesus viesse trazer para todos nós a graça salvadora como fundamento da salvação. Então, nós vamos entender, meus irmãos, que depois que Jesus veio, ainda depois da destruição do templo, no ano 70, até lá continuaram ainda fazendo sacrifícios de animais para perdão dos pecados. Quando Jesus diz, quando estava ali em frente do templo, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, é no sentido que aquele templo continuava oferecendo animais, onde não havia mais sentido, porque Jesus fez um sacrifício único por todos nós. Não tinha sentido mais, porque sangue de bode e de touro não tira o pecado de ninguém. Aquilo que evoluiu lá no deserto, com o tabernáculo móvel, o sacrifício de animais, ali estava levando para Jesus. E quando Jesus vem e morre em nosso favor, esse sol da justiça, que fala aqui em Malaquias, quando Jesus ele morre em nosso favor, não há mais necessidade nenhuma de sacrifício de animais, porque ele já fez o sacrifício único por todos nós. Ele é o segundo Adão, que veio tirar todo o pecado da humanidade. E eu quero concluir dizendo que nós, povo de Deus, somos diferentes, porque agimos diferentes. A nossa prática de vida é diferente da prática de vida mundana, porque nós cultuamos o temor ao Senhor. Nós não somos iguais ao povo do mundo, o mundo que vive na impiedade. Mesmo regenerados, mesmo recebendo o Espírito Santo, justificados por Deus Pai, nós continuamos pecadores, mas o nosso pecado ele é acidental. Nós não vivemos mais na prática do pecado de forma deliberada. Nós sabemos que todos nós prestaremos conta de si a Deus. Então, cada um prestará conta de si a Deus. E não há intercessão após a morte, meus irmãos.
Malaquias termina esse texto bíblico com amarga palavra de maldição para aqueles que vivem uma vida dissoluta, uma vida de desobediência à palavra de Deus. Muito embora o povo esteja curado da idolatria, muitos, há pouco progresso espiritual na história de Israel. O pecado é abundante e a necessidade do Messias é maior do que nunca. Durante a história da humanidade, Deus mandou juízes, reis, profetas, e o povo continuou desobedecendo a Deus. Quando chega o último profeta do Antigo Testamento, Deus tinha a consciência que agora Ele viria Ele mesmo morrer em nosso lugar, em nosso favor, para a salvação da humanidade. Não restava outra saída. Evidentemente que Ele já sabia lá na eternidade desse plano de salvação. Agora, meus irmãos, Jesus está lá no céu hoje como nosso advogado, com natureza humana glorificado e natureza divina. Quando nós oramos, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado. Mas quando Ele voltar pela segunda vez, Ele é juiz, não terá mais nenhuma chance de arrependimento. Quando a seta trombeta tocar, já não há mais, é o juízo final. Nós estamos vivendo o juízo parcial de Deus com misericórdia. Mas depois da segunda vinda de Jesus, não há mais nada a fazer, ou vida eterna, ou morte eterna. Que Deus continue nos abençoando. Peço aos irmãos que curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento. Senhor, obrigado por mais esse momento, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, Pai. Essa palavra que nos encoraja a ter firmeza, convicção, na certeza que Teu Santo Espírito, que habita dentro de nós, nos fortalece em poder para enfrentar as adversidades, Pai. Nós temos a segurança e a confiança, Senhor, em Ti, meu Pai, porque aqueles que Te conhecem verdadeiramente, meu Pai, sabem que andar contigo não tem nada melhor, porque o Senhor está ao nosso lado, guiando todos os nossos passos através do Teu Santo Espírito. E eu Te peço por aqueles que não Te conhecem, por aqueles que vão ouvir essa mensagem, que ela seja edificadora, que ela venha trazer novidade de vida para aqueles ainda que precisam ter essa comunhão com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.